Eu quero cumprimentar a presidenta Dilma pela sua posição correta de investigar tudo e todos. E gostaria que a oposição também seja justo com aqueles do seu partido ou do lado de lá que se mete em determinados acordos que, na minha avaliação, nem é ético, nem é político. Por isso eu queria pedir para constar nos anais desta casa o artigo do jornalista Jânio de Freitas, na Folha de São Paulo, domingo 16, com o título Abaixo e Acima de Tudo. E o resumo do artigo: operação da PF foi feita 24 horas depois que os delegados apareceram comprometidos com Aécio. É bom que eles procurem saber que ligação perigosa é essa da classe política com a Polícia Federal. E nós, na boa intenção de preservar a instituição que nós consideramos séria, demos plenos poderes nesta casa com a medida provisória que veio do Palácio do Planalto, mas me parece que com esse comportamento eu fico desconfiado se todos os delegados fizeram a jura de ser fiel aos princípios do Departamento de Polícia Federal. Primeiro, o ministro da Justiça tem a obrigação com esse país para saber quem é quem no aparelho policial. Porque nós outros que participamos contra a ditadura militar, sabemos, se tiver aquele mesmo espírito, traz preocupação para a sociedade. Mas eu vou ler aqui um pouco e pedir, senhor presidente, que seja divulgado nas anais. Falta muito. Parece que as primeiras prisões dos altos corruptores os levaram mais à efêmera experiência de humilhação, ao julgamento que merece há tanto tempo. Não é certo que haja tal julgamento, e havendo, a condenação seja provável. Para isso, provas suficientes são tão necessárias quanto difíceis, dado o método preventivo e o recurso ofensivo dos poderosos corruptos da administração pública. A par do seu traço inaugural, a mega operação das prisões teve dois outros feitos mais descartáveis. Por um deles, proporcionou à oposição um estoque explosivo de grande resultado na opinião pública. O estoque posto em uso enquanto ainda corria a operação da Polícia Federal, simultaneamente o evento de Aécio Neves e do PSDB em São Paulo. A artilharia da oposição com as prisões se desse em ação da PF sob o governo dos atuais oposicionistas e não dos atacados. É pior política brasileira. O outro efeito se destaca não por implicação política, mas no sentido mais grave, institucional e social. A mega operação, com toda a cinematografia própria da Polícia Federal Brasileira, foi desfechado apenas em 24 horas, depois que os delegados responsáveis pelo caso Petrobras apareceram comprometidos com os autores com manifestações explicitamente agressivas contra Dilma e Lula, e de apoio a Aécio Neves, exibindo com diferentes mulheres e recomendado pela mensagem: esse é o cara. Depois do incidente sobre a disputa eleitoral e a candidatura de Dilma, dos vazamentos de delação bem premiada feito por aqueles delegados, era inevitável que o conhecimento do que escreveram então tivesse alguma consequência. Apesar do modesto interesse que
apesar do modesto interesse que a imprensa demonstrou pela revelação da repórter Júlia, o Estado de São Paulo, aspas fechada, uma investigação foi determinada por José Eduardo Cardoso, ministro da Justiça, para verificar o desvio de conduta. Senhor presidente, não vou ler todo o artigo, mas peço que continue os anais, porque nós queremos lisura, nós queremos quem cometeu erro que pague, mas não aceitamos esse tipo de comportamento de uma entidade subalterna ao ministro da Justiça e ministro da Justiça subalterno à presidência da República, e que eles levem de respeitar um ex-presidente e um presidente. Duvido que a FBI desrespeite qualquer político nos Estados Unidos. Provoco se a CIA tem a pretensão de dar resultado daqueles que correm segredo de justiça, mas se a gente não tiver cuidado, e nós que já passamos pelas casas da ditadura, não queremos que seja repetido isso, e que o governo central e o senhor Eduardo Cardoso tomem a devida providência para acabar com esse tipo de comportamento que não é democrático, não é bom para a democracia nem para o nosso país. Queremos que os que têm a culpa vá preso, perca emprego, devolva o dinheiro, porque isso não é, ladrão não é da política, ladrão é da polícia e da justiça. Da política é desenvolvimento, é educação, é segurança, é distribuição, renda. Essa é a discussão política que eu submeto. Mas roubou, tem que ser preso. Matou, tem que ser preso. Não é da política, porque nós fizemos as leis e nós não executamos. É o judiciário que tem que ter esse comportamento. Obrigado, senhor presidente. Que não que sejam menos importantes. Um segundo encaminhamento. Ministério de Santos, no meu estado de São Paulo.